Olá pessoal, meu abraço a todos vocês. Pessoal, mais uma vez com vídeo a respeito de teologia, pessoal. Pessoal, eu quero falar agora neste vídeo aqui sobre alguns pastores que foram profetas aí no passado e profetizaram usando, o nome do Eterno, o nome do Criador da Bíblia. Então, eu vou fazer as minhas colocações aqui segundo Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13, do verso de número 1 em diante. Lá vai dizer que, pessoal, se um profeta se levantar no meio da nação e profetizar usando o nome do Eterno, e essa profecia não acontecer no dia que ele profetizou, e aquela profecia chegando naquele dia que ele profetizou não acontecer, não suceder, esse profeta fez um grande mal contra a sociedade. Segundo o Deuteronômio capítulo 13, o Antigo Testamento vai dizer que era assim: quando um profeta profetizava e a profecia dele não se concluía no dia que foi determinado, então ele era levado até as pessoas ali, até o sacerdote ali, então ele seria o quê? Apedrejado. Não só o profeta, mas todas aquelas pessoas que estavam seguindo aquele profeta. Por quê? Ele profetizou e chegou no dia da profecia, não aconteceu a profecia, se tornando o quê? Se tornando uma mentira. Então o profeta, segundo o Antigo Testamento, era apedrejado. Então, quando eu pego esse capítulo 13, de Deuteronômio capítulo 13, pessoal, e analiso nos dias atuais, como eu falei de alguns profetas que já profetizaram a favor do presidente, presidente Bolsonaro, e muitos desses profetas, pastores aí, profetizaram que Bolsonaro, iria ganhar a eleição, iria ser reeleito. Mas, segundo a profecia que eles profetizaram, não procedeu, não aconteceu. Ou seja, esses profetas inventaram o quê? Inventaram uma mentira. Segundo a própria Bíblia, se fosse para aplicar hoje, esse mandamento de Deuteronômio capítulo 13, pessoal, se fosse para aplicar hoje, eu sou contra qualquer tipo de violência, pessoal, mas essa é uma análise aqui para a gente fazer. Esses pastores, esses profetas que profetizaram a vitória do Bolsonaro, que assim não procedeu, não aconteceu, seria o quê? Seria apedrejado. Por quê? Eles profetizaram a mentira e eles induziram as pessoas a ir para o lado da mentira. Então o mal deveria ser o que? Exterminado da sociedade, segundo o Antigo Testamento de capítulo 13, de Deuteronômio capítulo 13. Mas como eu falei para vocês, pessoal, eu sou contra qualquer tipo de violência, só estou fazendo uma análise aqui para mim fazer as minhas colocações. Porque quando eu faço as minhas análises aqui, eu uso a Bíblia. Então esses pastores aí usaram o quê? Usaram o nome do Eterno, o nome do Criador da Bíblia, para assim então profetizar algo ali que eles colocaram na cabeça deles, que profetizando assim, poderia acontecer. Mas o que vocês têm que entender é que Deus nunca falou com esse pessoal, pessoal. Deus nunca falou com esse pessoal. Eles profetizaram assim porque já estavam com segundas intenções. Já estavam esses profetas com segundas intenções, porque se realmente, pensa comigo, fosse Deus falando com eles, realmente a profecia teria acontecido, teria sucedido o quê? O Bolsonaro teria sido o quê? Reeleito, mas isso não aconteceu, ele perdeu a eleição, pessoal. E as igrejas desses pastores aí, quando você olha desses profetas aí, ainda está assim, cheia de gente, seguindo eles aí, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, para esses pastores, profetas aí, que enganam as pessoas, eles esperam primeiro, agora, a poeira dar uma baixada e depois voltam novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Quando um profeta profetiza, e aquela profecia, ele faz uma profecia e a profecia não se cumpre naquele dia que ele profetizou, que determinou que ia acontecer e não procede, não aconteceu, o que acontece? Tanto o profeta como os seus seguidores, segundo o Antigo Testamento, que era no Antigo Testamento assim, teria que ser apedrejado o profeta e os seus seguidores também. Por quê? Tanto o profeta como os seguidores estavam todos na mentira. Estavam todos na mentira. Porque sempre, pessoal, vem os alertas, Vem as pessoas que vêm alertando, falam, olha, toma cuidado, que isso aí não é assim, toma cuidado, leia a sua Bíblia. Você tem a sua Bíblia na palma da mão, é só você ler. Não procede assim, mas muitas das vezes, pessoal, é isso aqui, o fanatismo religioso e o fanatismo político não deixam as pessoas verem a verdade.
Então, por causa do fanatismo religioso e o fanatismo também político, não deixa muitas das vezes as pessoas ver a verdade. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal? Que muitos desses pastores que profetizaram lá no passado lá, eles entraram nesse capítulo de Deuteronômio, capítulo 13, ou seja, eles mentiram usando o nome do Eterno, usando o nome do Criador, para benefício deles, pessoal. E isso já estava sendo condenado, estava sendo também alertado as pessoas lá do passado. Se alguém se levantar e profetizar no nome do Eterno, usando o nome do Eterno, grande mal cometeu contra a sociedade. Não só ele, mas os seus seguidores deveria ser o quê? Apedrejado e ali para assim então exterminar o mal. E assim, pessoal, muitos profetas lá do passado, eles temiam muito, tinham muito respeito de profetizar. Porque se a profecia não se cumprisse, eles seriam apedrejados, porque eles estavam mentindo. E a Bíblia vai dizer também no livro do Apocalipse, todo aquele que mente e pratica mentira, será lançado aonde? No inferno. Porque mentir é quando você mente já sabendo que você está mentindo. E você continuar com aquela mentira, você está praticando a mentira. Você e seus seguidores, ou seja, os pastores, né, os profetas e os seus seguidores, vão ser lançados no inferno, segundo o livro do Apocalipse, pessoal. Então, pessoal, aqui é só uma colocação aqui para vocês, bem simples. Eu não tenho partido religioso também, eu não sou de nenhuma religião, não tenho nenhuma religião, só minhas colocações de acordo com o que eu já venho estudando, tá, pessoal? Não tem partido religioso, porque tem muita gente que tem partido religioso dentro da igreja lá, que faz as panelas. E não tem partido político, pessoal. Só estou analisando aqui, né? Porque muitos pastores aí no passado aí profetizaram a reeleição aí na recandidatura do Bolsonaro, né? Que ele seria reeleito, né? Mas isso não procedeu, isso não aconteceu. Que ele ia ganhar, né, do Lula na eleição, mas isso não procedeu, isso não aconteceu. Ou seja, os pastores, pessoal, profetizaram o quê? Uma mentira. E muita gente, pessoal, seguiu essa mentira, acreditando. Mas não aconteceu. Então tá aí, pessoal, um alerta. Toma muito cuidado vocês aí, ó, quando alguém se levantar profetizando a favor do político A, a favor do político B. Toma muito cuidado, pessoal, que Deus não precisa de voto meu, Deus não precisa de voto seu, Deus não precisa de opinião de ninguém. Se ele quiser trabalhar, ele vai trabalhar. Pelo menos é o que está o relato da Bíblia. Eu levantei Faraó, não foi ninguém que escolheu. Eu levantei Faraó, o relato está na Bíblia. Não foi voto de ninguém. Eu levantei Faraó para oprimir o povo durante 430 anos. Não dependeu de voto de A nem de B. Eu levantei, pronto, acabou. Está na Bíblia. É só vocês lerem a Bíblia, que aí vocês vão pegar a verdade. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí para vocês. É isso aí, valeu, meu forte abraço a todos vocês. Comenta aí e deixa o seu like. É isso aí, tchau, tchau.